Olá, eu sou Gisele Ferreira, diretora do Alma Andaluz Estúdio. Estou aqui convidando vocês a desfrutar desse curso de iniciação à dança flamenca. Esse curso ele é patrocinado pela Lei Aldir Blanc e a Secretaria de Cultura de Vitória, Espírito Santo. O que eu preciso para fazer esse curso? Não tem pré-requisito, é querer aprender a dançar. Qualquer pessoa, de qualquer idade, classe social, tipo físico, pode aprender a dançar. Precisamos, para fazer essas aulas, uma roupa confortável, pode ser uma roupa de ginástica. Quem não tiver um sapato apropriado, para o sapateado, pode usar tênis, algum calçado que amorteça um pouco o impacto. E quem tiver uma saia, uma flor no cabelo, para se sentir, fique à vontade. O que vocês vão aprender nesse curso? Vocês vão aprender técnica básica de braços, de sapateado, colocação de corpo, postura. E ao final vão aprender uma pequena sequência coreográfica, que já vai dar uma ideia do que é a dança flamenca. Na primeira aula, a gente vai ter uma explicação um pouco mais teórica do que é o flamenco como um todo, para vocês entenderem de onde vem essa dança e por que a gente se interessa por ela. Antes de falar sobre a dança flamenca, vamos falar um pouco sobre a história da dança. Então, primeiro a gente vai falar sobre a origem da dança. A dança é um estado natural e instintivo do homem exaurido pela movimentação do estado emocional. Então, a gente pode falar que o homem, antes dele se comunicar através da fala, ele se comunicava através da dança. A gente temos muitos registros, tanto de pinturas rupestres, desde lá do Egito, a gente tem registros de dança. Nessa época, da pré-história e da Idade Antiga, se dançava como forma de comunicação com a natureza, para obter uma boa caça, para obter uma boa colheita, dança pela fertilidade, dança para uma boa caçada, A gente vê isso nas comunidades, lá atrás. Quando já aparece no Egito, a dança ela começa a aparecer como dança sagrada nos templos. E tem muitos registros também em outras civilizações antigas, Sumérios, Babilônia, celtas, que são civilizações bem antigas. Então a gente tem muito registro de dança, E nessa época a dança era muito voltada para o sagrado. Aí a gente tem como divisão de dança, para a gente entender um pouco, a gente tem as danças folclóricas. As danças folclóricas é a forma tradicional de dança recreativa de um povo. Tem origem anônima e é passada de geração a geração. Ela é uma tradição oral. Ela mostra características do meio ambiente e peculiaridades do temperamento racial. Então, cada dança folclórica, de cada cantinho do mundo, ela tem características muito próprias. E o que mais caracteriza a dança folclórica é essa tradição oral. Ela não tem uma escola, ela é passada de geração a geração por tradição oral. Exemplo, o nosso samba é uma dança folclórica, porque é tradição. A gente tem... Nossa, no Brasil a gente tem uma riqueza de danças folclóricas, Exemplo, frevo, maracatu, o Congo, que é daqui, as rodas de samba, samba de roda. Então a gente tem muitas danças folclóricas e o mundo tem uma riqueza, muito grande de danças folclóricas. As danças a caráter, Danças a caráter são aquelas danças,
que são inspiradas nas danças folclóricas, né, e danças de época. Esses são adaptados para serem usados em balés, óperas, não existindo como espetáculo à parte. Exemplo que eu gosto de dar, assim, o balé Quebra-Nozes. Acho que quase todo mundo já viu o balé Quebra-Nozes na vida. Ele tem lá dentro dele dança árabe, dança espanhola, né, dança chinesa. Só que aquelas danças, elas são inspiradas em danças folclóricas. Aquela dança que está naquele balé, ela não existe como um espetáculo, porque ela foi feita dentro daquele balé, né? E ela é inspirada nas danças folclóricas. Então, isso é uma dança caráter, tá? Só para entender. Aí a gente vai vir para as danças características ou etimológicas, tá? Elas também são chamadas etimológicas, esses nomes difíceis. São danças folclóricas que foram levadas para o teatro, foram teatralizadas, elas desenvolveram um estilo próprio, uma terminologia teórica e uma escola de instrução. Foi criado um método para ensinar essas danças. São executadas por artistas treinados, tem um professor que ensina, um coreógrafo que cria as coreografias. Então, o flamenco, por exemplo, ele fica entre o folclore. O flamenco ele tem característica, ele pode ser uma dança folclórica e pode ser uma dança característica, né, ou etimológica, que ela foi teatralizada. Aí ela já não é passada direto. Você entra numa escola para você aprender e tem uma metodologia a ser seguida. Ok? Isso acontece com algumas danças folclóricas, tá? Que tem essas escolas de ensino, né? Que elas têm método para aprender. Agora a gente falando já do que é a dança flamenca, né? Desde que se tem notícias do cante flamenco, este vem atravessando momentos de esplendor e em outras ocasiões sofrendo marginalização, inclusive sofrendo o risco de ser esquecido. Hoje em dia, ninguém duvida da sua importância e transcendência como arte universal, sendo elevada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. O flamenco é algo vivo, uma arte que evoluiu com o tempo e ganha cada vez mais adeptos pelo mundo. Desde os cafés cantantes aos grandes teatros, o flamenco percorreu um longo caminho até nossos dias, enriquecendo a si e a outras artes. Então, eu queria primeiro falar para vocês que o flamenco, ele é uma dança que ela é originária do sul da Espanha, da região da Andalucia. Lá naquele mapinha, aquela partezinha amarela lá no sul. A Espanha exportou essa imagem como símbolo da Espanha, mas nas outras regiões da Espanha, existem outras danças que não têm nada a ver com o flamenco. Inclusive, em outras regiões, às vezes eles até não gostam de flamenco. Se você falar de flamenco, eles até brigam com você, né? Mas para o norte da Espanha, as danças são muito diferentes, tá? Então, o flamenco, ele é ali do sul da Espanha. Mas o que aconteceu com o flamenco? Ele foi uma dança que foi para o teatro, né? Ele ganhou uma metodologia e se espalhou pelo mundo. Então, com o patrimônio material da humanidade, hoje em dia, acho que em todos os cantos do mundo existe flamenco. Então, a gente vai agora passar para o outro mapa, que mostra as regiões da Andalucia, que é aquela partezinha amarela do mapa. Aí a gente vai ver as cidades, né, que compõem a região da Andalucia. Então a gente tem Cádiz, Málaga, Granada, Almeria, Jaén, Córdoba, Sevilha e Huelva. E dentro dessas cidades, né, existem muitos pueblos, como eles chamam, que são outros povoados menores, né? E a gente vai depois perceber, ao longo que a gente vai estudando flamenco, que muitas músicas e muitos ritmos, eles acabam levando um pouco do nome de algumas cidades, né? Que a gente vai ver nesse mapinha que é mais coloridinho e que tem um monte de cidadezinha, né? Que tem um monte de nomezinho. Então tá aqui para vocês como
curiosidade até para vocês depois olharem com calma. Esse próximo slide, ele mostra as danças espanholas. Deixa eu só ver se está Nesse próximo slide, eu mostro para vocês as danças espanholas. Então, a Espanha, como a gente falamos antes, ela tem outras danças. Então, eu vou aqui especificar para vocês as 4, que primeiro, a gente tem a escola bolera. A escola bolera é uma escola de clássico espanhol, né? É uma escola onde você aprende castanhola, geralmente você dança de sapatilha, é como se fosse um balé espanhol, tá? E você vai dançar aquelas músicas espanholas clássicas, né? A gente tem as danças regionais ou folclóricas, né? Como a gente falou lá no início, que são aquelas danças dos povos, né? E existem em cada região daquela de Espanha que a gente viu no mapa tem a sua dança folclórica. Por exemplo, a gente tem Rota Aragonesa, a Sardana lá na Catalunha, a gente tem a Rota Galega na Galícia, tem as Munheiras na Galícia. Exemplos, né? A gente tem a dança flamenca, que é uma escola própria, que é aquela dança que a gente vê da Andalucia, que mais à frente eu vou esmiuçar ela para vocês um pouco. E a gente tem a dança espanhola estilizada. O que isso quer dizer? A dança estilizada, porque assim, deixa eu explicar. O flamenco, ele tem ritmos próprios. Ele tem aqueles ritmos que estão dentro de uma árvore genealógica do flamenco. O que não está dentro daquela árvore não é flamenco. Então, às vezes, eu dou um exemplo para vocês entenderem o que é dança flamenco e o que é dança espanhola estilizada. Quando a gente monta Carmen de Bizet, que é uma ópera, né? Ela tem toda uma pegada flamenca, espanhola e tal, mas aquilo não é flamenco. Mesmo que eu coloque passos de flamenco dentro de Carmen, eu estou fazendo uma dança estilizada espanhola. Se eu pegar uma música espanhola, deixa eu pensar. Agora aquelas músicas de tourada. Toca o castanhola, bota uma roupa de bolas e tal. Eu vou estar dançando uma dança espanhola estilizada, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença. Aí, a gente tem aqui essa mandala que eu gosto muito de usar, que é da Luísa, que mostram os povos que formaram, né, o flamenco. A gente tem, formando o flamenco, os andaluzes pobres, né, que é ali daquela região da Andalucia. A gente tem os gitanos, né, que são os ciganos espanhóis, que chegaram e ficaram ali. A gente tem os muçulmanos, tá? Que a Espanha, a Península Ibérica, né, ela sofreu uma dominação moura, né, muçulmana por alguns séculos. E a gente tem os judeus espanhóis, os sefardis, tá? Então, essas 4 culturas juntas, né, uma influenciando a outra de várias maneiras, elas formaram o que hoje a gente conhece como flamenco. Aí aqui, eu sei que é muita informação, mas é só para vocês entenderem. Tudo que está dentro dessa árvore aqui são como a gente chama, os palos flamencos, tá? Então, a gente tem aqui os palos que vêm do folclore andaluz, tá? A gente tem os cantes de ida e vuelta, que são os cantes onde a Espanha colonizou, né? Então, se teve uma troca, né, de informações e de influências. Então, que é a guajira, que é a cubana, a rumba, que tem origem cubana. A
A gente tem milonga, tem colombianas, né? Então essas músicas, elas fazem parte do flamenco, apesar de não estar no tronco dessa árvore, tá? E no tronco dessa árvore a gente tem os cantes matrizes que deram origem a vários outros. Essa árvore é até um pouco resumida, tá? Tem umas bem mais complexas. Mas aí tem os principais cantes, tá? O flamenco, ele começa como cante, tá, gente? Antes de qualquer coisa. Ele nasce da poesia. E depois ele vem a dança e vem a guitarra, tá? E a gente vai falar sobre isso agora, que são os 3 pilares do flamenco, que são o cante, o baile e o toque. O toque que a gente fala é a parte musical, tá? Porque o flamenco, ele nasce como uma manifestação familiar, das reuniões familiares, né? Eu acho que como toda dança folclórica, né? Ele era intimista, onde se cantavam as dores, né? E as alegrias também. E isso foi tomando corpo e depois se expandiu para fora do âmbito familiar. Então a gente tem no flamenco o cante, que é muito específico também o jeito de se cantar. A gente tem a guitarra flamenca, que ela é diferente do nosso violão, a caixa dela é mais estreita. E a gente tem o baile, tanto para homens como para mulheres. Além desses 3 pilares, a gente tem outros elementos que são muito fortes no flamenco, tá? Que são as palmas, fazem parte, se vocês pegar na internet e ver tablado flamenco, vocês vão ver que sempre tem alguém palmeando. Isso faz parte, tá, gente? As palmas, isso quando a gente está fazendo música ao vivo, a palma, ela funciona como o esqueleto rítmico, tanto para quem está tocando, quanto para quem está tocando, dançando e cantando, tá bom? A gente costuma falar uma nomenclatura flamenca, né? Que quem dança é bailaor ou bailaora, quem dança é cantaor e quem toca é tocaor, tá? A gente também tem, além das palmas, o cajón como instrumento de percussão. Pode ser usado outros instrumentos de percussão. Hoje em dia, né, em espetáculos mais modernos, você pode colocar saxofone, flauta transversa, violino, violoncelo, uma infinidade de instrumentos, tá? Mas os mais característicos são esses. E uma coisa que a gente usa muito no flamenco é o raleio. O que é o raleio? É o ato de animar quem está dançando, quem está tocando, quem está cantando. Então eu falo o famoso olê. Olê é o máximo do raleio. Quando você recebe um olê, é porque você fez uma coisa tipo assim, arrebentando. Aí você pode falar fuego, açúcar, água, toma que toma, assim se és, assim se baila, esto é flamenco, entendeu? São pequenas frases que se usa para animar a apresentação. Isso também tem na dança do ventre, né? Que o pessoal também faz o li, né? Eu sou péssima fazendo ele, mas eu acho que vocês entenderam. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Então, eu vou deixar depois uns links para vocês, quem quiser fuçar e olhar mais coisas, procurar no YouTube, tem bastante coisa, tá bom? Então, isso é só para vocês terem um pequeno panorama sobre o flamenco.